Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais uma live, mais um estudo bíblico, mais um estudo da palavra do Senhor. O título do nosso estudo de hoje é Refrigério no Deserto. Refrigério no deserto. Como é bom quando em tempo de calor intenso você tem uma água fresquinha para se refrigerar, né? Ficar fresquinho, né? Tempo do deserto, tempo do calor. Então, nosso estudo de hoje se encontra em Êxodo, capítulo 15, os versos do 22 ao 27. Primeira parte diz assim, versículo 22. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então, nós vemos aqui o povo de Israel, né? O povo de Israel saíram do Egito e entraram em um deserto. O verso 22 nos mostra o começo de uma grande jornada do povo de Israel pelo deserto, né? Ali começou uma grande caminhada, né? Muitos anos naquele deserto. Tem pessoas que passam muito tempo enfrentando um deserto. O povo de Israel acabou de sair do Egito, né? Atravessou o Mar Vermelho e agora iria enfrentar um deserto. A pergunta é: por que Deus levou seu povo para o deserto? O deserto é lugar de reflexão. É lugar onde as pessoas revelam em quem realmente está a sua fé, né? No deserto, a pessoa que muitas vezes está tudo bem na vida dela, quando entra no deserto, elas revelam realmente quem é o seu Deus, onde está a sua fé. É também lugar de gratidão. Muitas pessoas no deserto são gratas a Deus, mas outras são ingratas, né? Se rebelam, abandonam, né, o seu Criador. Na verdade, é no deserto onde cada um mostra onde e quem está na sua verdadeira, onde está a sua verdadeira fé. Então é no deserto que a pessoa se revela, é no deserto que a pessoa fortalece a sua fé ou mostra em quem crê realmente ou que não crê, ou em quem não crê. É no deserto também onde muitos veem o agir de Deus em suas vidas. É no deserto que muitas pessoas veem o cuidado todo especial que Deus tem para com ela. Com mais clareza, já outros revelam que nunca creram verdadeiramente no Deus Criador de todas as coisas. Então é no deserto que muitas pessoas veem que em quem crê com clareza. E outros revelam que nunca creram, né, no Deus Todo-Poderoso que diziam que criam. O deserto é lugar de sofrimento, de muita dor, de necessidades, mas também do cuidado de Deus para nos suprir estas necessidades.
É no deserto que vemos o cuidado todo especial de Deus para conosco. Tudo irá depender de como você enfrentará o deserto em sua vida. Então, para muitas pessoas, esse deserto ela enfrenta colocando Deus na frente dos seus problemas. É também no deserto que a nossa fé é provada. Então Deus ele nos leva para o deserto para provar a nossa fé, para que nós possamos ver realmente em quem estamos crendo, porque Deus já conhece em quem cremos. Muitas vezes dizemos que cremos em Deus. Então, muitas vezes, Ele nos deixa passar pelo deserto para vermos se realmente a nossa fé está nele. Então, preste bem atenção neste estudo e tire lições para a sua vida quando você estiver no deserto. Então, se você está enfrentando um deserto, tire lições desse estudo, né? O que é o deserto para o cristão ou qualquer outra pessoa? O que é o deserto? O deserto são situações difíceis que você enfrenta na sua vida. E isto todos nós, cristãos ou não, passamos enquanto estamos na terra. Então, o deserto são dificuldades, são problemas, né, que enfrentamos. Pode ser uma doença incurável, pode ser um filho, não é, que vive nas drogas, um trabalho que você não tem para sustentar sua família. Então, seja que problema for, isto pode ser um deserto para um filho de Deus. Mas esse deserto, dependendo de como você vai enfrentar, poderá ser amargo demais ou poderá ser até doce, né? Então, Deus nos deixa passar por ele para nos aproximarmos mais dele e aprendermos a confiar e depender totalmente dele. Muitas vezes nós, como filhos de Deus, estamos confiando em nós mesmos, né? Em nosso trabalho, em nossos esforços, em nossos ensinos, nossos aprendizados, em muitas outras coisas, e esquecemos de Deus. Então Deus nos leva para o deserto. O deserto serve para que eu e você olhe para cima e lembre que lá tem o Criador de todas as coisas e que tudo ele pode fazer. Basta você confiar nele e buscar nele aquilo que você necessita. Então o deserto serve para esta intimidade. Você olhar para cima e ver que Deus, o Criador de todas as coisas, pode lhe ajudar no seu problema. Ele quer que você se aproxime dele. Para isso Deus, né, permite que os seus filhos vá para o deserto. Então o povo de Israel, ele saiu do Egito. O povo passou 400 anos escravo no Egito. E esse povo o povo do Egito, ele era e é um povo idólatra, né? Adorava muitos deuses. E o povo de Israel passou muitas gerações, né? De geração em geração ali no Egito. E este povo aprendeu a adorar outros deuses. Este povo precisava aprender a confiar, a amar e a obedecer a Deus. Por isso ele precisou ir ao deserto. E muitas vezes nós também estamos necessitando, né, desse deserto para aprendermos também isto.
Então o povo de Israel, ele adorava a ídolos, não todos, mas uma boa parte. E precisava deste ensinamento, desta aprendizagem, de confiar no único Deus verdadeiro. Deus, ele prometeu uma terra que emana leite e mel, mas esta terra seria conquistada por ele, por este povo, povo de Deus. E lá nesta terra, o povo que morava lá era idólatra. E como o povo de Deus, sendo idólatra, iria expulsar o povo das terras que Deus prometeu, que também era idólatra. Primeiro, este povo teria que confiar verdadeiramente em Deus. Então, precisava ir ao deserto. Então, o verso 22 nos diz, Vou ler mais uma vez aqui o 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. O povo passou 3 dias caminhando no deserto e a água que tinham levado acabou, Acabou a água. E a comida, não sei se estava acabando, Talvez. Então, a água acabou. O sol quente, Deserto, durante o dia, é muito quente. A sede, Quando se tem muito calor, também se tem muita sede. Então passaram 3 dias e não encontraram água, O sol quente faz sede e não encontraram água. E quando encontraram água, a água não servia para beber. O verso 23 diz: afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Por isso chamou-se-lhe Mara. Então aquele lugar chamaram de Mara, porque as águas eram amargas. Então o nome Mara significa amargura. Então o povo, depois de 3 dias caminhando pelo deserto, achou água. Aquele povo era muitas pessoas, Não sei quantas 1000 pessoas. Mas não tinha água. E quando acharam água, a água não servia para beber. Então, muitas vezes nós estamos com um problema, E procuramos resolver este problema. Só que este problema, quando muitas vezes achamos que chegamos na solução do problema, mas não deu ainda para resolver. Que o povo achou que o problema estava resolvido, acharam água, mas tinha uma barreira ainda. E a barreira é que a água era amarga. Fazer o quê? Agora, Reclamar com Moisés, reclamar com Deus, se humilhar diante de Deus e pedir socorro. O que fazer, O que aquele povo fez? O que você faz? O que você faria nesta situação? Você iria reclamar a Deus? Oh, Senhor, esse meu problema o Senhor não resolve. Muitas vezes nós estamos assim, Meio dos problemas, da dificuldade, de nos ajoelharmos, nos humilharmos, pedir perdão dos nossos pecados, pedir a direção a Deus, Daquilo que precisamos resolver, queremos alcançar. Muitas vezes reclamamos. E o povo foi a Moisés, verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então aquele povo, ele não estavam acostumados com Deus, eles não tinham intimidade com Deus.
E Deus precisava, né, de ensinar aquele povo, né? Então, eles foram a Moisés, que era o líder, aquele que Deus colocou para guiar, levar aquele povo até a terra prometida. Mas eles tinham que passar pelo deserto. Então, a pergunta é: para que Deus levou seu povo ao deserto? Para que Deus levou seu povo ao deserto? Para lhe ensinar algumas lições. Deus, muitas vezes, nos dá um deserto, nos leva ao deserto, porque Ele nos ama. O deserto, quando Deus permite que passamos, não é para nos desanimarmos, e sim para nos ensinarmos, para tirarmos lições para a nossa vida. Então, no verso 23, diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. Primeira lição, verso 23. Para que Deus levou o povo de Israel ao deserto? Para o povo aprender a confiar nele. Então aqui surgiu, no verso 23, surgiu o primeiro problema no deserto para aquele povo. O primeiro problema era a água amarga, né? A primeira lição não foi o primeiro problema. O primeiro problema foi a falta de água. Aqui tinha água, mas só que eram amargas. Então, a primeira lição que Deus queria ensinar aquele povo precisava confiar nele como Deus, como seu único Deus, como seu Criador, como seu Senhor, como seu sustentador, como seu Salvador. Aquele povo estava acostumado a adorar outros deuses. Eles precisavam ir para o deserto para aprender a confiar em Deus. Então, chegaram em um lugar onde tinha água. Que bom, né, que tinha. Muitas vezes a gente acha, achei a solução do problema. Mas quando vê, não foi solucionado. O problema não estava resolvido. O problema estava ainda por ser resolvido. Ainda a água não servia para beber. Muitas vezes nós estamos assim como aquele povo, querendo que o nosso problema seja logo resolvido. Mas Deus, Ele quer trabalhar a nossa fé. Ele quer que creiamos verdadeiramente nele, que possamos ir a Ele confiando nele, que Ele pode resolver o nosso problema. Então, seja que problema for, vá a Jesus, confiando e esperando, né, o tempo dele, porque o tempo dele é o tempo que Ele quer nos ensinar. Muitas vezes pensamos, né, que estamos fortes no Senhor, mas não estamos. Deus é quem conhece o nosso coração. Então, muitas vezes, passamos por momentos amargos na vida para poder alcançar as coisas doces, né? O povo estava enfrentando um problema amargo. Então, eles estavam com sede, mas não tinha água doce, né? A água que encontraram era água amarga. E o povo, em vez de se humilhar a Deus, murmuraram contra o líder que Deus colocou para cuidar deles, né? Então o povo murmurou contra Moisés, logo murmurou contra Deus. E a reclamação era: que havemos de beber?
Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos reclamando das pessoas porque não estão resolvendo os nossos problemas. Em vez de nós nos humilharmos na presença do Senhor e clamarmos a Ele, estamos reclamando das coisas. Então, o verso 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então, o verso 24, nós tiramos a segunda lição. Então, a segunda lição, para que Deus levou o povo ao deserto. Né? Deus levou o povo ao deserto para aprender a louvá-lo, mesmo no meio das dificuldades. Então, devemos aprender a louvar a Deus quando estamos passando por problemas. Não é só quando tudo está bem, não. Porque, geralmente, quando tudo está bem, a tendência é abandonarmos a Deus. É encher o nosso tempo com outras coisas. Por isso, muitas vezes, Deus nos leva para o deserto, para aprendermos a louvá-lo, para aprendermos, né, ser humilde na sua presença, para reconhecermos que só Deus é o Todo-Poderoso, né? É o nosso Senhor. Então, muitas vezes fazemos como o povo de Israel. Em vez de confiar e louvar a Deus, murmuramos, né? Reclamamos de Deus e das pessoas que Ele colocou para nos ensinar a palavra. Oh, mas tá tudo caro demais, tá tudo muito difícil. Oh, mas isso e aquilo, passamos a murmurar. Né? O povo de Israel presenciou muitas maravilhas feitas por Deus, né? Lá no Egito, Deus mandou 10 pragas. Ali, aquelas pragas foram usadas para a libertação do povo. O povo egípcio foi castigado, mas o povo de Deus foi preservado. Nenhum sofreu nenhuma praga. E aquelas pragas eram para a libertação, né? Porque à medida que o povo do Egito sofria aquele castigo, o coração de Faraó estava sendo trabalhado e o povo estava vendo também o poder de Deus. Ali já era uma maneira de Deus se revelar àquele povo, que eles pudessem ver o poder de Deus e que era real. Então o povo esqueceu muito rápido de tudo o que Deus fez. Deus tem nos abençoado tanto, né? Deus tem abençoado o seu povo tanto. Mas na primeira dificuldade, no primeiro problema que surge na nossa vida, em vez de agradecer, ô Senhor, o Senhor fez tudo por mim. De fazer como Jó, não é? Jó disse: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. É assim que nós devemos fazer, como Jó, né? Ser gratos a Ele na abundância, mas também ser grato na dificuldade. E muitas vezes nós estamos como este povo, né? O povo de Israel. Em vez de louvar, em vez de louvarmos a Deus na dificuldade, crendo que Ele vai suprir as nossas necessidades, estamos murmurando, estamos reclamando das pessoas que estão nos ajudando. Logo, estamos reclamando de Deus. Então, nós devemos fazer uma reflexão da nossa vida. Como estamos diante de Deus, né? O verso 25 nos diz o seguinte: Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés na água,
e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então, no verso 25, nós tiramos uma terceira lição, né? Então, o povo, no verso 24, murmurou contra Moisés. E Moisés clamou a Deus, né? Então, devemos, no problema, na dificuldade, no deserto, orar a Deus, pedindo a solução do nosso problema. Nunca murmurar, nunca reclamar. Ô Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor está deixando? Será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Faça a pergunta certa. Senhor, para que o Senhor está me deixando passar por este problema? É para que eu me aproxime mais do Senhor? É porque eu estou em pecado? Me ajude a entender, me abra os olhos para que eu possa enxergar melhor. Me dá o discernimento. Devemos nos humilhar diante de Deus. Então, a terceira lição, devemos orar a Deus pedindo a solução dos nossos problemas, em vez de reclamarmos, né? Em vez de murmurarmos, de falarmos, né, com as outras pessoas, reclamando para elas. Devemos ir a Deus em oração, colocar o nosso joelho no chão, pedir a Deus que nos ajude a vermos se realmente estamos fazendo a sua vontade. Quando surgir, né, um problema, uma dificuldade, um deserto, então devemos fazer isso. Não ficar achando que o nosso problema está assim por causa das outras pessoas. Então, o povo estava reclamando de Moisés, porque Moisés era o líder. E logo eles estavam também reclamando de Deus, né? Porque Deus é quem colocou Moisés para cuidar daquele povo. Então, Moisés, ele não reclamou, ele clamou, porque Moisés tinha uma intimidade com Deus. Moisés confiava em Deus. E Deus resolveu aquele problema, né? Então, Deus mostrou uma árvore, e Moisés tirou um galho, colocou naquela água, e a água ficou boa. Então, o problema foi resolvido. Às vezes, o problema não é nem tão grande, não é? Mas porque não estamos buscando esta solução em Deus, o problema se torna grande demais. Então, foi tão simples, né? Deus mostrou uma árvore que resolveu o problema. Então, no verso 25, ainda tiramos a quarta lição. Deus nos leva para o deserto, muitas vezes, para nos colocar no caminho certo e também nos provar e fortalecer a nossa fé. Então, é no deserto que a nossa fé é provada. Verso 25 ainda. Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali o provou. Então, depois daquilo, Deus começou a dar leis para o seu povo, para que ele começasse a obedecer, a segui-lo. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Então, Deus começou a provar a fé daquele povo, certo? Deus prova a nossa fé também. Por isso que muitas vezes nós entramos no deserto. Deus deu regras
ao povo para que ele começasse a seguir. Porque aquele povo, ele adorava a ídolos também. Eles confiavam em Deus, confiavam também em ídolos, porque eles passaram 400 anos no Egito, né? Onde a idolatria era grande, né? Então, o verso 26, tiramos a quinta lição. Verso 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizerem o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Então, esta daqui era uma das regras, ordenância, né? Então, Deus estava dando ordenância. E a primeira era, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus. Ouvir atento, não é? A voz do Senhor teu Deus. E fizeres o que é reto. Tem que ouvir e fazer e obedecer aquilo que o Senhor está mandando. Fizeres o que é reto diante dos seus olhos. E deres ouvido, então você tem que ouvir, tem que obedecer, tem que dar ouvido. Dar ouvido é fazer. E deres ouvido aos seus mandamentos. Então, aqui seria um dos primeiros mandamentos, né? Primeiras regras. Então, o povo teria que ouvir, dar ouvido, obedecer seus mandamentos. E guardares todos os seus estatutos. Então, guardar no coração. Lá no Salmo diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, Deus começou a dar regras, estatutos para aquele povo, porque ele não tinha, o povo não tinha. E deres e guardares todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios. Então, essas eram as regras que eles tinham que obedecer para não terem doenças das que Deus mandou para o Egito. Então, a quinta lição, Deus nos promete bênçãos se formos fiéis a Ele. Mas se não formos, então Ele não nos dará. Então Deus promete nos abençoar se formos fiéis a Ele. Se ouvirmos e dermos ouvido à sua voz. Se obedecermos aos seus mandamentos. Muitas vezes nós estamos no deserto, porque estamos sendo desobedientes. E Deus quer chamar a nossa atenção. Ele quer que mudemos, né? Obedeçamos para termos as bênçãos. Então, você quer ser alcançado pelas bênçãos e proteção de Deus? Seja fiel a Ele e Ele será fiel a você. Deus transformou as águas amargas em doce. Não foi por causa da reclamação do povo, e sim pela fé de Moisés, pela fidelidade, pela comunhão, pela intimidade que Moisés tinha com Deus. Então, às vezes, nós recebemos as bênçãos não por nossa causa, mas por alguém que ora por nós, né? Que tem intimidade com Deus, está intercedendo por nós. E Deus responde às nossas orações. Então, no verso
a lição, ainda podemos tirar a sexta lição, né? Obedecer, né? Seguir isso aqui que o verso 26 diz. O verso 27 diz: Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Então aqui o povo recebeu, né, bênçãos, mesmo no deserto. Agora eles tinham 7 fontes de águas. Sexta lição: mesmo no deserto temos refrigério, bênção. Basta confiarmos, dependermos, ouvirmos a voz de Deus, obedecer, não é dar ouvido. E Deus, ele nos dá este refrigério. Então, que o Senhor nos abençoe, não é? A dar, né, a Deus o que realmente é dele, que é a nossa vida, o nosso coração, a nossa fé, o nosso louvor, a nossa adoração. Que possamos tirar essas lições para nós também, não é? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem um cuidado todo especial por cada um de nós. E aqueles que estão passando por deserto, Senhor, porque nós estamos, Senhor, enfrentando muitas coisas na nossa nação, na nossa vida, os nossos problemas, mas isto é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para a nossa intimidade com o Senhor, é para crermos nas suas maravilhas, nas suas bênçãos, que o Senhor é o Todo-Poderoso. Muitas vezes nos afastamos. Eu lhe peço que o Senhor venha abençoar a cada um que está passando por estes desertos, que eu não sei quais são, mas o Senhor sabe. Que o Senhor dê a bênção, como deu para o teu povo aqui, Senhor. Levou para 7 fontes de água, bastante água. E aquelas palmeiras, que era a sombra para quem está no deserto. Então o Senhor nos abençoa mesmo no deserto, que possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, para termos essa intimidade com o Senhor. Eu lhe peço tudo isso, Pai, e agradeço no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Que cada um de nós, né, possamos ter essa intimidade com o Senhor. Então passe essa live para frente, para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E até terça-feira.